a gente vai ler uma passagem da Bíblia para esclarecer para os irmãos e para as amadas irmãs que fica brigando por placa de igreja, né? Tem alguns irmãos que dizem assim: os membros da minha igreja não podem ir no pastor fulano porque eu tenho rincha com ele, não vou com a cara do pastor fulano, então os membros não podem ir lá no pastor fulano. Não pode ir na igreja do Beltrano porque é só a minha religião que salva. Porque só a placa da igreja X que é a única religião verdadeira, as outras são tudo falsa. Não é isso o evangelho de Jesus. Jesus Cristo, em São João 14, do 5 em diante. Jesus, o caminho, é o título dessa Bíblia. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, aqui o Senhor Jesus Cristo falou para Tomé. Tomé é aquele que quando viu o Senhor Jesus, ele falou assim: se for Jesus mesmo, eu quero tocar nos seus ferimentos. E Jesus deixou ele tocar. Então Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Por quê? Porque Tomé não acreditava, ele queria ver. Mas nós vemos pela fé, né? O que nós não viu. A Nova Jerusalém, o Senhor Jesus, nós crê. Nós acreditamos que nós não viu o Senhor Jesus, mas nós acreditamos, nós crê, né? E aqui o 6 é o importante da transmissão. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho. O caminho não é o pastor, o caminho não é o ancião, o caminho não é a placa da igreja X, o caminho não é aquela igreja, porque a minha igreja é a única que prega a palavra de Deus. Mentira, todas as religiões pregam a palavra de Deus, né? Todas as igrejas falam da Bíblia. Então não é a placa da igreja que vai salvar. Quem vai salvar é Jesus Cristo. Por isso que Jesus, em 14 de João 6, né, 14 de João e versinho 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que falou: Eu sou o caminho. Não é o ancião fulano, não é o pastor fulano, não é o missionário fulano, não é a placa da igreja ABCD. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui o Senhor Jesus deixou bem claro, né? Que para ir até o Pai é através de Jesus, não é a placa da igreja. E muitos estão idolatrando a placa da igreja. Porque só essa igreja que prega a verdade. Isso é mentira. Isso é evangelho maldito. A placa da igreja é o CNPJ. No Brasil, nos outros países, você tem que abrir uma empresa, que é um CNPJ, aí você coloca lá, instituição religiosa. Aí você tem que abrir uma conta bancária, que todo o dinheiro que aquela empresa arrecadar, você tem que depositar no banco,
você tem que ter o contador e prestar conta à Receita Federal. Então, a placa da igreja é o CNPJ. É para registro no Brasil. Mas a palavra de Deus não tem nada a ver com CNPJ, não tem nada a ver com placa. Placa é só para você dizer aonde você congrega. A placa da igreja é para dizer a camisa que você vestiu. Não é para salvação, né? Mas muitos estão idolatrando a placa. Aí as pessoas dizem assim: só a religião do missionário fulano de tal que salva. Mentira. Só a religião do ancião fulano de tal que prega a verdade. Mentira. Só a religião do pastor fulano que prega a verdade. Mentira. A palavra de Deus não está não tá na placa, não está no CNPJ. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos vão perder a salvação porque idolatra a placa, idolatra o pastor, o ancião, idolatra o missionário. Se não se arrepender, pode perder a salvação. Pode perder a salvação. Então aqui o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quem? Pelo Patrick? Não. Pelo Pedro? Não. Pela Maria? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse? Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mim quem? Jesus Cristo. Aqui não está falando placa de igreja. Aqui não está falando ancião fulano, pastor fulano, cooperador fulano. Não, aqui está falando Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então tem que parar dessas brigas por placa de igreja. Não vou no fulano porque não gosto do fulano. Não vou naquela igreja porque não prega a verdade. Todos os lugares lê a Bíblia. Se você for no centro espírita, os espíritas lê a Bíblia. Se você for na Testemunho de Jeová, lê a Bíblia. Se você for na Seixonoye, lê a Bíblia. Todos os lugares lê a Bíblia. Cada CNPJ, cada empresa tem o seu estatuto. Cada igreja é um estatuto, cada igreja é um regimento. Então ninguém é igual, ninguém. Cada igreja tem o seu estatuto, o seu regimento e as suas regras. Então não existe essa de igual. Não existe igual. Cada placa é um regimento. Cada estatuto é diferente do outro estatuto. Então não tem por que brigar por placa de igreja, que nós pregamos o mesmo Jesus Cristo. A não ser se os falsos profetas estão pregando outro Jesus, né? Estão pregando outro Jesus Cristo que nós não sabemos. Mas Jesus é um só. O céu é um só, não vai ter placa de igreja no céu.